Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Programa esse que está na sua 8ª temporada, tem o objetivo de levar até você discussões e enfrentamentos sobre o mundo jurídico. Como sempre, faço questão de referir, este é o foco central deste programa. Programa, inclusive, que você pode contribuir com a pauta, enviando e-mail para direito@fn.edu.br. Meu convidado de hoje, professor Jorge Forgiarini. Seja bem-vindo, meu amigo. Satisfação recebê-lo. Muito obrigado, professor Cristiano. Tudo tranquilo? Uma satisfação, fico muito honrado com o convite. Que maravilha. O senhor é frequentador do programa já, professor? Já estive aqui algumas vezes. É sempre uma honra estar aqui, inclusive aqui é a casa que me formou, né? Eu sou um oriundo aqui da UFN, no tempo ainda em que era Unifra, e é muito feliz, é muito bom para mim, fico muito feliz de voltar aqui a casa sempre. Professor, vamos falar um pouquinho sobre direito e política. Essa é uma relação conflituosa, uma relação por vezes próxima, uma relação interessante, assim, que a gente estuda desde a época da graduação, depois vai se aprofundando. O que dá para adiantar sobre isso para o nosso telespectador, professor? Na verdade, quando a gente fala de direito e política, às vezes é muito importante nós termos mais do que pontos de exclamação, alguns pontos de interrogação também. Muitas vezes, nas próprias cadeiras acadêmicas, nós somos ensinados a fazer muitas afirmações, quando na verdade a gente precisa se questionar bastante. Quando a gente fala de democracia, quando a gente fala do fenômeno democrático, a gente pode pensar a democracia sobre duas escolas ou sobre duas formas muito distintas entre si. Aquela democracia grega clássica, onde os próprios cidadãos se dirigiam à ágora para deliberar e para tomar as decisões com relação à polis, mas também aquela democracia de matriz representativa, tipicamente oriunda do período pós-Idade Média, surgiu lá na Inglaterra, surgiu na França, com as revoluções gloriosas, francesa, americana e tudo mais. Esse segundo modo de democracia, de uma forma ou de outra, ele predominou no mundo hoje, né? A ideia de representação e, sobretudo, a ideia de separação de poderes. A ideia de que os poderes eles devem ser separados justamente para servir como um freio, um contrapeso uns aos outros. Só que a gente percebe, e aqui eu devo problematizar uma coisa, professor Cristiano, que é a seguinte: nós temos uma tendência a acreditar que nós sempre chegamos ao ápice da evolução, da civilização. Quando, na verdade, de vez em quando, a gente precisa parar e pensar, será de fato que nós estamos no ápice da evolução social? Será que as nossas instituições políticas vão parar por aqui e vão ser sempre dessa forma? E é justamente por isso que nós precisamos colocar pontos de interrogação e ver qual é a nossa atual situação e como nós podemos melhorar essa nossa situação política, jurídica e assim sucessivamente. Geralmente, essa relação entre direito e política e os imbricamentos a ela vinculados são trabalhados no início de um curso de direito. Como é que tu vê isso, professor? Tu acha que é uma questão importante essa que se discuta no início do curso, ou estrategicamente isso dependeria de um grau de maturidade um pouco mais avançado do aluno para ele compreender a complexidade do fenômeno? Uma pergunta excelente, né? Porque essas são as chamadas disciplinas propedêuticas, né? Aquelas introdutórias ao direito. Nós estamos falando de filosofia, ciência política, economia. Eu acho que essas matérias não devem ser propedêuticas. Eu acho que elas devem acompanhar todo o curso de direito. É claro, nós devemos ter uma atenção às dogmáticas, ao processo civil, ao direito tributário, ao direito administrativo, mas nós precisamos ter um acompanhamento de outras disciplinas que façam o aluno também se questionar por que é assim. No meu magistério, muitas vezes eu me deparo, né, no momento em que eu faço algumas indagações e algumas provocações, eu me deparo com aquela pergunta, mas professor, não é assim que funciona na prática. E aí eu retorno com outra pergunta, mas será que a prática é boa? Será que a gente precisa se contentar com essa prática? Será que essas imbricações entre direito e política, e muitas vezes, professor Cristiano, nós nos colocamos indignados com a política, mas é a política que produz o direito. Então, até que ponto nós precisamos confiar cegamente nessas instituições jurídicas que nós temos? E repito o que eu costumo dizer sempre, nós precisamos respeitar as decisões jurídicas. Agora, a gente pode sim questioná-las, porque a gente pode ser, inclusive, agentes de modificação. Tu sabes que o que me chama muito a atenção é que, por vezes, a gente visualiza no mundo jurídico que essa discussão entre direito e política ela é desassociada de algumas grandes áreas do direito.
Vou te exemplificar. Nós temos um direito civil, por exemplo, no Estado liberal, outro no Estado social e outro, hipoteticamente, no Estado democrático de direito. Nós temos um processo, tanto civil quanto penal, no Estado liberal, outro no Estado social e outro no Estado democrático de direito. Tu não acha que é importante essas relações, essas inter-relações entre essa temática central, direito e política, com essas outras áreas, para que a gente, inclusive, possa propor, dentro da academia, a superação de algumas situações que se mostram necessárias no século XXI? Sem dúvida nenhuma, até porque eu não vejo possibilidade nenhuma de se trabalhar a Constituição Federal, por exemplo, totalmente dissociada de fenômenos filosóficos, sociológicos, ideológicos, inclusive. Quando a gente pega o direito à propriedade, que está lá no artigo 5º da Constituição, inciso 22, a gente tem ali claramente uma visão filosófica que é oriunda lá do John Locke em 1600 e alguma coisa. Né? Quando a gente pega a tripartição de poderes contida no artigo 2º da Constituição, nós estamos nos remetendo a Montesquieu. Só que aí, professor, a gente começa a perceber que a tripartição de poderes que nós temos hoje é muito diferente da que tinha antes. Hoje, o poder legislativo tem muito mais interferência no poder executivo e no poder judiciário, e vice-versa. Os poderes hoje estão muito mais imbricados. E aí, nós vamos continuar cultivando aquela separação de poderes que nós tínhamos antes, ou a gente vai modificar, a gente vai rever? É por isso que eu digo, sim, o direito ele precisa de uma análise sobre outros primas. Fugir um pouquinho daquele positivismo frio e também analisar sobre aspectos econômicos, sociais, ideológicos, filosóficos e assim sucessivamente. Nós já tivemos uma espécie de protagonismo do administrador, depois nós tivemos um protagonismo do legislador, depois supostamente nós tivemos um protagonismo do judiciário. Na tua opinião, quem é ou quem deveria ser o protagonista dessa relação entre direito e política no século XXI? Eu acho que não deve haver um protagonista, né? Inclusive, nós estamos falando justamente do aspecto democrático, né? Da questão da democracia. A democracia, ela, por definição, é o governo do povo para o povo. É claro que eu estou falando aqui em termos idílicos, né? Estou falando aqui de uma maneira muito idealista, mas justamente esse meu contexto, essa minha definição idealista, impede a existência de um protagonista. No momento em que nós elegermos protagonistas, nós estaremos elegendo salvadores da pátria. Nós estaremos elegendo um carismático que vai resolver todos os problemas que, afinal de contas, são nossos. Eu acredito hoje que sim, existe um certo protagonismo do Poder Judiciário, mas esse protagonismo do Poder Judiciário ele se deve muito em parte do esvaziamento dos demais poderes. Nós temos um Poder Legislativo que está com uma crise de credibilidade muito significativa, acho que inclusive merece análise. Por que o Legislativo tem essa crise de credibilidade tão grande? E o Executivo também. E aí, professor Cristiano, quem sabe a gente não possa se perguntar também com relação à deslegitimação da atividade política. A atividade política muitas vezes é deslegitimada, muitas vezes até criminalizada. Fica feio muitas vezes para alguém se dizer político ou candidato a alguma coisa sob pena de ser taxado de prevaricador ou de qualquer coisa. Então, é isso que a gente precisa ter muito cuidado. A sala de aula é um ambiente, por vezes, particularizado, né? E um ambiente que tende a ser plural, tende a ser democrático. Na tua opinião, como professor, como é que se evita assim, enfrentar esse tema sem cair nas amarras ou nas armadilhas da politicagem, professor? Primeiramente, eu coloco em sala de aula que o aprendizado é sempre um processo de violência intelectual. Por quê? Porque nós estamos recebendo conhecimento que não nos foi passado pelos nossos pais e que são muito confortáveis para nós muitas vezes. A gente chega num ambiente acadêmico muitas vezes com as nossas convicções e elas são muito boas para nós porque elas são muito confortáveis. E quando a gente recebe uma gama de conhecimento, de informações, de dados, de opiniões, a gente percebe que aquilo não é tão certeza assim. E o que nos tira dessa zona de conforto, ela pode ser um pouco agressiva. Primeiro eu começo por aí e eu já passo essas informações para os alunos. A segunda, e eu gosto muito de estimular que os alunos tenham opinião formada, seja ela qual for. Por quê? No momento em que eles formam um ponto de vista, eles se obrigam a buscar o próprio conhecimento para legitimar esse ponto de vista. Porém, os pontos de vista, eles devem ser passados sem qualquer tipo de adjetivação.
Eu não quero saber se é calhorda, se é bom, se é bonito. Não, eu quero saber o ponto de vista. Né? Eu não quero saber se quem usa tal droga é isso ou é aquilo. Não. Vamos debater o assunto da droga, por exemplo. Vamos debater o assunto da união homoafetiva, por exemplo, sem adjetivar as pessoas envolvidas naquele contexto. E segundo, evitar nomes. E quando eu digo nomes, nomes de pessoas, nomes de partidos políticos e assim por diante. Com isso, a gente consegue manter um debate num nível muito maior e muito mais provocador. Tu és egresso desse curso, certamente tu tens acompanhado tudo que aconteceu aqui nos últimos 20 anos. Queria te ver um pouquinho sobre isso, sobre a tua visão em relação à instituição, ao curso de Direito. O coração bate mais forte. Quando eu passo perto aqui da UFN, o Unifra, eu ainda tenho dificuldade em pronunciar o UFN, mas o coração bate forte, as lembranças são muito grandes, eu lembro com muito carinho do professor Cláudio Malgarim, do professor Jaci Garcia da Costa, da professora Rosane, de tantos outros professores que fizeram parte da formação e que tinham essa preocupação em não apenas oferecer respostas, mas também de fomentar perguntas, fomentar questionamentos. E isso fez de mim uma pessoa muito curiosa. Eu acho que o estudante de direito, ele, em regra, ele deve ser curioso, ele deve ficar sempre com um pé atrás. Será? Será que é assim que funciona? Será que não pode ser melhor? Será que isso precisa ser assim mesmo? E eu acho que a UFN, a Unifra, ela sempre foi muito pródiga nesse sentido. Sabe que é um trabalho praticamente artesanal, né? Um trabalho aí de 20 anos, 23 anos hoje, construído principalmente por essas pessoas que você citou, que estão aqui desde o início e que realmente trataram o curso com muito carinho, com muita artesania, selecionando as pessoas de uma forma transparente e apostando, obviamente, na construção de um conhecimento sério, né, no conhecimento responsável, que é a própria filosofia da instituição. Eu posso dizer também, professor Cristiano, da minha safra, eu fui da primeira turma aqui da UFN, né, da Unifra, e dentre os meus contemporâneos, a quantidade de professores que se formou é muito significativa. Posso citar a professora Aline Casagrande, professora Francine Feversani, professor Bruno Seligman, professor Vitor Hugo, dentre outros tantos professores que estão fazendo uma carreira tão bonita, né? Professora Josele Gomes, dentre outras, uma carreira tão bonita, tanto aqui em Santa Maria como fora de Santa Maria, e é de fato muito bom ouvir e ver todos esses professores passando essa mensagem que a UFN nos trouxe. Meu amigo, agradeço pela tua presença aqui, agradeço pelo aceite do convite, portas do estúdio sempre abertas ao amigo. Fico lisonjeado, fico agradecido, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos e agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.